Bom dia, pessoal. Hoje, 31 de março de 2022, o ano está passando correndo demais, né? Porque os tempos são outros, né? E a vida, o tempo na Terra não significa nada para o tempo no espaço, né? Para o tempo no plano espiritual. Enfim, hoje, como eu havia prometido a vocês, a mostrar o livro de Allan Kardec. Essa obra é uma lâmpada com uma chama, né? É o livro Céu e Inferno. Eu tenho a obra toda. A obra toda foi a única coisa que eu pedi para minha mãe quando meu pai faleceu. O Céu e o Inferno. Esse livro foi escrito na época no final da Segunda Guerra Mundial. E o meu pai já era espírita nessa época, né? É tão antigo isso aqui. Aqui diz: edição inteiramente revista segundo o original francês, por João Teixeira de Paula. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva, né? Então, um livro muito lindo. Leia, Livraria Allan Kardec, gente do céu. Rua Dom Duarte Leopoldo, 170, Caixa Postal 15150, ZPZ 12, São Paulo. É realmente uma obra, é uma raridade. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Você pode varrer a internet que você não compra. Então nós vamos ler a história das expiações terrestres. A expiação, no dicionário Aurélio, é uma coisa que você tem que passar por ela. É uma coisa que você fez, né? Expiação. Significado: publicação de crime, purificação de crimes ou faltas cometidas, né? Então, expiação terrestre. Nada nesse mundo, nenhuma folha cai de uma árvore, tem um ditado, sem que Deus permita, né? É a história de um industrial que vendia tintas. Ele tinha uma fábrica de verniz e tintas nos anos 8000, século XIX, né? Esse livro foi escrito em 1860. Então ele compareceu à Sociedade Espírita Brasileira, francesa, para dar o seu depoimento, né? Então eu vou ler para vocês aqui. Letil, página 318. Eu vou mudar um pouco as palavras porque é um livro muito antigo e às vezes o tradutor usa palavras difíceis do português, né? Que a correção ortográfica atual foi muito modificada, então às vezes vocês não entendem, né? Este industrial, o Sr. Letil, residiu nos arredores de Paris, mas morreu em abril de 1864, né? De modo horroroso,
incendiando-se uma caldeira de verniz fervente, foi no abrir e fechar de olhos que o seu corpo se cobriu de matéria candente, pelo que logo compreendeu que ele não estava perdido, que ele estava perdido. Ele tinha uma fábrica de tintas, ele estava até trabalhando até as altas da noite e só tinha um funcionário com ele. Ele naturalmente devia ter uma encomenda muito grande para entregar, de tintas e vernizes, né? Eu prefiro essa luta aqui do abajur, que é mais tênue, porque a luz tênue na espiritualidade tem muito significado. Eu ainda vou falar sobre a luz tênue sobre vocês, as cores da luz e as cores da vida na espiritualidade, o significado, viu? Achando-se na oficina apenas com um rapaz aprendiz, ainda teve ânimo de dirigir-se ao seu domicílio, a distância de mais de 300 metros. Era um parque, né, industrial que ele tinha, com a casa perto. Era uma empresa muito grande que ele fabricava desses. Desculpe eu estar tomando café, senão eu não dou conta de tomar fazer o conto. Que essa hora da manhã não tem buzina de carro, então a gravação sai melhor. Se bem que hoje eu acordei um pouquinho mais tarde. Eu acordo 4 horas. Achando-se na oficina apenas com um aprendiz, ainda teve ânimo de dirigir-se ao seu domicílio, a distância de mais de 300 metros, né? Mais de 300 metros. Quando lhe puderam prestar os primeiros socorros, os familiares, né? Já as carnes dilaceradas, porque o verniz, imagina uma caldeira de verniz fervente, aquilo ali devia ser uns 300 graus para mais, né? As carnes dilaceradas caíam aos pedaços, desnudos os ossos de uma parte do corpo e da face, né? Ainda assim, sobreviveu 12 horas a cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a presença de espírito até o último momento, predispondo os seus negócios com perfeitas lucidez, né? Ele teve tempo de preparar os documentos, os testamentos e tudo. Em toda a cruel agonia, não lhe ouvi um só gemido, um só queixame. Ele aguentou a dor calado, em silêncio. Mas era uma dor horrorosa. Imagine você ser queimado, a carne caindo nos pedaços, os ossos aparecendo de uma parte da face, dos braços, das pernas. Imagine a dor, queimadura de 6º grau. Imagino eu, que não sou médico, né? Em toda a cruel agonia não se lhe ouvia um só gemido, um só queixume, e morreu orando a Deus. Era um homem honradíssimo, era um homem muito bom pela sociedade, pela cidade, fazia doações, era um querido por todos, né? De caráter meigo, afetuoso, amado, prezado de todos os que o conheciam. Também acatara cora entusiasmo que médios não, desculpa, eu estou soluçando, que médios não lhe faltavam,
não faltaram inúmeras mistificações, as quais seja dito que nada lhe abalaram a crença. Em certos casos, a confiança no que os espíritos lhe diziam ia até a ingenuidade. Evocado, né? Ele foi convidado pela Sociedade Paris em 29 de abril de 1964. A Sociedade Paris foi o centro espírita fundado por Allan Kardec. E naquela época, ele estava nas guerras napoleônicas, nas guerras de Napoleão, reuniões eram proibidas. E foi com muita dificuldade que Allan Kardec conseguiu fundar esse templo. Foi com a ajuda do pessoal do governo que conseguiu fundar esse centro espírita em Paris. Olha só, a ironia do destino. O centro espírita foi fundado em plena guerra do Napoleão, né? Ele não permitia, era proibido, todos eram presos, né? Se houvesse reunião de 5 ou mais pessoas, eram presos, encarcerados. Ele conseguiu fundar a Sociedade Parisiense. Ele foi evocado na Sociedade de Paris em 29 de abril de 1864, poucos dias após a morte, e ainda sob a impressão de cena terrível que o vitimou, e deu a seguinte comunicação. Ele foi convocado pelos médios e falou para eles o motivo da morte. Profunda tristeza me acabrunha, aterrado ainda pela minha trágica morte, julgue-me sob os ferros de um algoz. Quanto sofri, oh, quanto sofri. Eu preciso tomar esse café porque eu fui dormir tarde demais, fui assistir um filme e não consigo ler. Quanto sofri, quanto sofri. Estou trêmulo, como que sentindo o cheiro nauseante de carnes queimadas. Agonia de 12 horas, essa que padeceste, ó Espírito culpado. Mas ele a sofreu sem lamentações, sem murmurações. Ele foi forte para sofrer as dores do resgate, um resgate pesadíssimo, uma expiação terrestre pesadíssima. E ele soube sofrer, calado. Ainda teve tempo de preparar os papéis para as doações, né? Porque naquela época era diferente de hoje. Hoje, para você fazer uma doação, é preciso ir no cartório, demora, paga uma taxa. Era diferente naquela época, né? Bastava uma assinatura de um documento. Não existia computadores, não existia nem máquina de escrever, tampouco computador. Agonia de 12 horas, essa que padeceste, ó Espírito culpado. Mas ele a sofreu sem murmurações, e por isso vai receber de Deus o seu perdão. Esposa minha muito amada, ele falando para o médium, ele incorporou no médium e deu toda essa narração que eu estou narrando para vocês. Ele deu toda essa explicação da morte dele. Esposa minha amada, minha muito amada, não chore, em que breve estas dores se acalmarão, e eu não mais sofrerei na realidade, e eu não mais sofro na realidade. Auxilia-me muito a noção do Espiritismo, e agora
vejo, sem essa consoladora crença, que sem essa consoladora crença, teria permanecido no delírio da morte horrível que padeci. Então, antes dele morrer, ele se tornou espírita, né? Ele ia muito nessa sociedade de Paris, ele ia muito no centro espírita de Allan Kardec, né? Foi o que codificou a doutrina espírita no mundo. Há, porém, um espírito consolador ao meu lado que não me deixa, desde que exalei o último suspiro. Eu ainda falava e já o tinha ao meu lado. Um espírito amigo, um espírito de luz, estava com ele ali. Parecia ser um reflexo das minhas dores, a produzir em mim vertigens que me fizessem ver fantasmas. Mas não, era o meu anjo da guarda, que, silencioso e mudamente, me consolava pelo coração. Logo que me despedi da terra, disse-me ele: vem, meu filho, torna a ver o dia. Então eu respirei mais livremente, julgando-me livre de medonho pesadelo. Perguntei pela esposa e ele me disse: estão todos na terra e tu, filho, está entre nós, no plano espiritual. Eu procurava o lar, onde sempre, em companhia do anjo, vi todos banhados de pranto. A tristeza e o luto haviam invadido aquela habitação, outrora pacífica. Não pude por mais tempo tolerar o espetáculo e, comovidíssimo, disse ao meu guia: ó meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, respondeu-me, e procuremos repouso. Daí para cá tenho sofrido menos. Ele dizendo, né? Isso é um relato dele. Ele saiu do centro, mas continua relatando, né? Tenho sofrido menos, visto inconsoláveis. Daí para cá tenho sofrido menos. E se não tivesse visto inconsoláveis a esposa e os filhos pela minha morte, e teria a tristeza dos amigos, seria quase feliz. Os amigos e a esposa choraram muito. Ele era um homem muito bom, fazia doações, era um homem querido pela cidade toda. É uma cidade grande de Paris, pela Paris, né? Doava muita coisa, um homem muito querido. O meu bom guia fez-me ver a causa da morte horrível que tive, e eu, a fim de vos instruir, vou contá-la para vós. Ele ainda estava incorporado ainda, e contou através do médium que o incorporou. Já vai para 200 anos, mandei queimar uma rapariga. Olha só, ele morreu em 1864, 200 anos, 1764, 1664, a época da Inquisição da Igreja Católica, né? Você se você era um médium, você era um feiticeiro e era queimado pela igreja, por ordem dos bispos, né? Já vai para 200 anos, mandei queimar uma moça. Aqui fala rapariga, porque rapariga, no termo português, é moça. Mandei queimar uma moça, inocente como se pode ser na sua idade,
de 12 a 14 anos. Qual a acusação que lhe pesava? A cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Eu era então italiano e juiz inquisidor. Como os algozes não ousassem tocar o corpo da pobre criança, eu fui mesmo o juiz de carrasco. Até os colegas dele, os outros juízes, né? Então, italiano, como os algozes não ousassem tocar o corpo da própria criança, fui eu mesmo o juiz e o carrasco. As próprias pessoas que levaram ela, os algozes, na presença dele, não tiveram coragem de tirar a vida dela, porque ela era uma menina de 12 anos. Mas ele, né, foi juiz e o carrasco. Ele mandou matar, ele deu a ordem de matar e ele mesmo matou a menina, né? Porque ela era contra a política clerical da ordem religiosa, né? Ó, quanto és grande justiça divina, a ti submetido, prometi a mim mesmo não vacilar no dia do combate. Ou seja, passou 200 anos. Ele sempre foi uma pessoa boa, mas tinha esse crime para ser reparado. Nas outras encarnações, eu imagino que uma encarnação dure 100 anos. Você vai viver, naquela época vivia-se muito pouco, porque tinham poucos medicamentos para a cura. A média de vida era de 60 anos. Então ele viveu várias encarnações, foi bom em uma, duas encarnações, mas em 1864 chegou o momento dele pagar esse crime, por esse crime, mesmo ele sendo uma pessoa boa, mesmo ele sendo querido pelos habitantes de Paris, mesmo ele sendo querido por todos os moradores, porque ele fazia muitas doações, ele tinha um crime, tinha um acerto de contas com Deus, né? Ó, quanto és grande justiça divina, a ti submeti a mim mesmo, a ti submetido, prometi a mim mesmo não vacilar no dia do combate, e ainda bem que tive força para manter o compromisso. Ele sofreu calado, resignado, humilde. As carnes dele, imagina se cair numa caldeira de verniz. Olha o quente de gordura que já pela o dedo, já deixa o dedo na carne viva. Imagina uma caldeira de verniz fervente, né? Aquelas caldeiras gigantes, porque a fábrica dele era muito grande. Era uma caldeira de 300, 500 litros, né? Ele preparando a encomenda para entregar no dia seguinte, estava só ele e o aprendiz na fábrica. E o aprendiz, coitado, só conseguiu mal tirar ele de dentro da caldeira e levar ele para casa, né? Enfim. A ti, ó, quando és grande justiça divina, a ti submetido, prometi a mim mesmo não vacilar no dia do meu acerto de conta, no dia do combate, e ainda bem que tive força para manter o compromisso. Não murmurei e vós me perdoaste.
Deus o perdoou. Quando, porém, se me apagará da memória a lembrança da pobre vítima inocente, da pobre menina que ele mandou queimar na fogueira, né? Essa lembrança é que me faz sofrer. É mister ainda, é mister, portanto, que ela me perdoe, ó vós adepto da nova doutrina espírita, que irrequentemente dizeis, não podeis evitar os males pela consciência do passado. Você não vai poder evitar os males que você fez aos outros. Você vai acertar tudo. Nada passa. Se você mata uma pessoa por nada, você vai recebê-la como filho. Um filho rebento, um filho, talvez um filho cheio de mágoas. Vai ter trabalho com esse filho na educação dele. Mas isso faz parte de um resgate. Todos nós temos esse resgate, né? Temos um resgate a fazer. É o mal que nós fazemos ao próximo. Ó irmãos meus, bendizei antes o Pai Celestial, porque se essa lembrança vos acompanhaste à terra, não mais haveria aí repouso em vossos corações, né? Ó irmãos meus, bendizei antes o Pai, porque se essa lembrança vos acompanhasse à terra, não mais haveria repouso em vossos corações. Como podereis vós, constantemente assediados pela vergonha, pelo remorso, fluir um só momento de paz? Ele dizendo, transmitindo pelo médium que estava incorporado pelo espírito dele, dizendo às pessoas. O esquecimento aí é um benefício, porque a lembrança aqui é uma tortura. Mais alguns dias e com recompensa, a resignação com que suportei as minhas dores, Deus me concederá o esquecimento da falta. Eu estou morrendo de sono, lendo esse conto aqui, morrendo de sono, vocês me desculpem. Estou pulando palavras aqui, engolindo palavras, letras. Mais alguns dias e como recompensa, a resignação com que suportei minhas dores, Deus me concederá o esquecimento da falta. Eis a promessa que acaba de fazer-me o meu anjo da guarda, o anjo da guarda que estava do lado dele desde o momento do desencarne dele, da morte dele, né? Aqui tem uma nota de São Luís. O caráter do Senhor Letil na última encarnação prova quanto o seu espírito se aperfeiçoou. A conduta que lhe teve seria o resultado do arrependimento, como as boas resoluções previamente tomadas, mas isso por si só não bastava. Era preciso coroar essas resoluções com uma grande expiação. Era mister, né? Que suportasse como homem o suplício a outro infringido, e mais ainda,
a resignação que facilmente não abandonou nessa terrível contingência. Naturalmente, o conhecimento do Espiritismo contribuiu grandemente para sustentar a fé